Está começando mais um Trilados. Eu sou o Ricardo Hirsch, estou com o Fábio Carvalho, Rodrigo Roenes e um convidado para lado especial. Vou deixar ele falar bastante, muita história boa. Márcio Milan, ele que já fez milhares de vezes, quase isso, mas milhares de quilômetros pedalando, muita história de corrida, muita história também com o triatlon e com o fomento do esporte no nosso país, o esporte que a gente tanto gosta, tanto a corrida quanto o triatlon. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Márcio. Eu que agradeço essa oportunidade, né, da gente falar um pouco sobre esporte, né? Exatamente. Cara, muitos anos de ciclismo, recentemente completou aí mais um Race Across America. Olha, de ciclismo até nem tanto, né? Eu diria de corrida, né? Porque eu comecei incentivado aí pelo João Paulo, né, grande incentivador do esporte. Cheguei a 49 maratonas, empatei com ele ali a quantidade de maratonas. Era uma disputa. Era uma verdadeira disputa e nós tínhamos várias disputas, né? Inclusive melhorar o tempo da maratona em Nova York. E nós corremos juntos a prova e fizemos 3:29, que nós queríamos abaixar as 3:30. Tá. Aí nós se motivamos e tal, pro ano que vem nós vamos voltar. Aí nós corremos 3:36. Aí, não, mas agora a gente vai melhorar. E no terceiro ano a gente voltamos novamente, fizemos 3:38. Falou, vamos parar porque essa coisa eu não sei onde vai dar. E essa brincadeira começou onde, Márcio? Começou no revezamento aqui, né? Aqui. No Pão de Açúcar, né? E Olha, aí, a gente estava falando semana passada, né? Como essa prova incentivou muita gente a começar a correr, né? eu mesmo comecei a correr pela maratona de Pão de Açúcar de revezamento. Porque nessa época, a minha responsabilidade junto ao João Paulo era buscar os patrocínios. Então, em 95, quando ele fez o Race Across America, eu que fui buscar os patrocínios. Pepsi, né? Foi a Coca-Cola e depois a Pepsi Cola, o segundo ano. Foi o segundo ano, né? Uma brigando com a outra ali para ver como é que a coisa ia. E a partir daí, então, que eu comecei a me envolver mais com o esporte e aí seguia aí, era uma competição direta, saudável com ele, né? Sim, porque sim. nós ficávamos ali vendo quem que fazia mais e assim por E diante. recentemente fez um ano, né? Que do falecimento do João, uma perda gigantesca em todos os aspectos, né? Pra família, pros amigos, para você que viveu ali anos e anos ao lado dele. Eu né? trabalhei 44 anos no Grupo Pão de Açúcar. Então, fiquei até 2016. Depois eu fui para a Abras, eu estou na Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados. Uhum. E ontem foi a missa aí de um ano, Exato. de falecimento dele, estive lá mais uma vez. E também em abril a gente fez, né, a Maratona Abras de revezamento, um Em homenagem troféu a ele, né? a homenagem ao João Paulo Diniz. Exatamente. E o esporte, a gente falou isso, né? O esporte brasileiro, de uma forma geral, deve muito à família, né? Seja o Abílio, o João ou o Pão de Açúcar, mas o conjunto todo ali, né? Porque eles queriam fazer muito pro esporte. E eu acho que a corrida de rua do Brasil hoje é o que é devido até ao que foi a Maratona de Revezamento Pão de Açúcar, porque muitos dos que trabalham lá começaram a correr, né? Ou que vivem no mercado da corrida lá na Maratona de Revezamento. Não, Né? eu te digo assim, olha, eu acho que o grande feito de tudo isso, quem viveu lá dentro do Pão de Açúcar, foi a questão da saudabilidade e a saúde, né? O Abílio, o João Paulo muito fixado no esporte, mas o Abílio, ele queria trazer a saúde para dentro da empresa. E ele motivava todo mundo, como também a gente diria o seguinte, ele era o segundo médico que nós tínhamos, porque à medida que ele soubesse que alguém não estava bem, ele queria saber, recomendava o médico. E olha, a última corrida que nós fizemos da maratona em Nova York, foram 280 funcionários. Já existia o Pão de Açúcar Clube nessa época? Já, Marcos? começou, né, exatamente com esse trabalho dentro do Pão de Açúcar. Não, e a imagem do grupo Pão de Açúcar passou a ser uma imagem que assim todo mundo desejava. Eu me lembro que eu comentei até em um episódio aqui que eu tinha o sonho de ter o patrocínio do Pão de Açúcar, entendeu? E hoje virou desejo, e né? eu linko isso aí até hoje ao supermercado. Vocês criaram uma imagem muito legal. Não, e assim, as coisas assim, foi muito legal porque na medida em que nós descobrimos alguns talentos dentro do Pão de Açúcar, na época eu era comprador de vinhos e azeites. E eu ia muito a Portugal. E eu conheci lá o Dionísio Castro e o Domingos Castro,
que são maratonistas vencedores de maratonas. E aí me aproximei e chegou um período em que nós falamos o seguinte, vamos trazer esse pessoal para cá para nos ajudar, ver se esses talentos que nós descobrimos no Pão de Açúcar, eles realmente conseguiram seguir uma carreira. E nós escolhemos 5 funcionários aqui, mandamos para Portugal para poder fazer um treinamento, inclusive com os técnicos dos dois, né? Foi uma época muito legal. Que bacana, né? Muito legal a gente ver grandes empresas, mas como a gente falou há pouco numa outra gravação aqui, as empresas são feitas de pessoas, né? Então, assim, são pessoas que têm uma visão muito boa, que usam o poder, seja de influência ou financeiro, em pró do esporte. Isso foi incrível. Criou-se uma coisa de desejo, uma coisa de identificação do Pão de Açúcar saudável, saúde, esporte, que foi incrível. E mudou, de fato, pelo menos a nossa geração, né, Fabinho? Mudou a vida de muita gente. De muita gente. De muita e gente. Você vê o seguinte, o Pão de Açúcar chegou a ter 150 mil funcionários. Cara, e assim, quando nós fazíamos a nossa reunião anual, ele era ovacionado, Abílio, pela forma que ele tratava, pela dedicação que ele tinha. Ele nos chamava de pessoal, agente, né? Quer dizer, Márcio, você sabe quantos atletas patrocinados chegou a ter de uma vez só? Olha, na realidade a questão do patrocínio é muito mais antiga do que a gente começou a trabalhar o esporte. Foi a questão do vôlei, né? E depois nós chegamos a ter algo em torno de mais de 20 atletas patrocinados aí, de várias modalidades. E a corrida e o triatlon eram braços muito fortes, né? Sim. A gente tinha ali, né? Tinha muita gente do triatlon, muita gente da corrida, o ciclismo, né? Daí trouxeram o Mauro Ribeiro muito para próximo, né? O Seco, enfim, né? O pessoal muito das antigas ali do ciclismo. Sim. E até o desejo de fomentar o esporte, não só os atletas, né? Então, criando prova, criando experiência, indo para prova fora. E você vê, fomos nós que trouxemos o Estradista, Sim. né? Que era o 800K. O Ironman patrocinado. O Ironman patrocinado lá, Djan Madruga, que foi o organizador. Você viu que o Djan bateu agora o recorde, né? De novo, né? O Djan Madruga, né? Imparável. Então, assim, foi o primeiro organizador, né? Do primeiro Ironman Brasil, Porto Seguro. Muito legal, muito legal. Que legal. Márcio, na hora que, né, assim, você abraçou essa ideia do esporte para a vida, como saúde, contaminado ali pela família Diniz, pela família Pão de Açúcar e o conceito que se criou. E foi maratonas e chegou a fazer ultramaratona e você ia contar isso antes de começar a gravar o episódio aqui. Eu falei, não. Vamos gravar depois, logo, né? Para falar, que você foi um dos primeiros, ou o primeiro brasileiro a ir para Conrads, é isso? Exatamente, mas quando eu entrei na maratona, quer dizer, o que me incentivou muito, além do próprio João e toda a família, foi o Vanderlei de Oliveira, o professor Vanderlei de Oliveira, que dava os treinos pra gente e assim por diante. E essa minha participação na primeira ultramaratona, ela, aliás, até começou um pouco antes, que eu fui chefiar, né, o Pão de Açúcar, ele, falando em patrocínio, ele patrocinou o Valmir, que era um ultramaratonista. Um dos maiores nomes ultramaratonistas do mundo, né? E nós tínhamos, quer dizer, ele como uma grande referência, né? Naquela altura até não tinha muitas pessoas que estavam correndo. E eu fui chefiar uma equipe brasileira de ultramaratonistas na Rússia, Moscou. Eu fui chefiar junto com o professor Vanderlei e também um médico agora que me escapou, o Lotufo, doutor Lotufo, vocês conheceram, que faleceu. Chefiar essa equipe de brasileiros na corrida, lá na ultramaratona em Moscou. Que ano isso? Acho que foi 1995 ou 96. Bom, o que aconteceu? Chegou lá, né, a equipe foi primeiro, eu fui depois, cheguei quase na véspera e o professor falou o seguinte para mim, um dia antes, você não quer aproveitar, se inscrever aí para correr um pouquinho, conhecer? Eu falei, pô, natural. Bom, peguei, que pode, né? Já que pode, eu peguei e me inscrevi, mas na hora do professor também fez uma sacanagem comigo. Porque na hora que ele foi escrever, ele colocou um tempo que jamais na vida eu ia fazer. Nem vivo, nem em outra, né, dimensão. Bom, escreveu, tudo bem. Quando chega lá na hora da largada, os 5 brasileiros,
E passaram mal à noite, porque no sábado à noite o doutor falou o seguinte, ó, vocês não podem comer peixe, porque peixe você não sabe qual é o resultado. E os 5 comeram peixe. E eu segui a regra da cartilha, que era só tomei a sopinha, comi pão, aquelas coisas que é o que tinha. No dia seguinte, esses caras todos passando mal. E aí o professor falou o seguinte, e o doutor Renato Lotu falou o seguinte, você precisa sair na frente de todo mundo, cara. São volta de 5 quilômetros, por quê? Porque nós colocamos você que ia fazer a prova em 6 horas. Eu falei, cara, e você precisa agora sair na frente. Eu falei, eu nunca corri uma outra maratona. Quantos anos você tinha? Você lembra na época, Márcio? 45 anos. Tá. Hoje eu tô com 74. Quase 30 anos atrás. Cara, e aí eu pego e sabe aquela coisa, como se fosse uma corrida de 5 quilômetros? A hora que deu a largada, eu saí, mas saí como assim. Não foi para correr 100 quilômetros, foi para correr 5. Cara, e a televisão em cima ali, o brasileiro e tal. Passei a primeiros 5 quilômetros na frente de todo mundo. E logo depois aí, aquela enxurrada de gente passando. E o professor falou, sai. Eu falei, agora eu não vou sair. E agora eu não vou, já que eu estou aqui atrás. E acabei fazendo 50 quilômetros. E aí depois que veio a história da Comrades. A história da Comrades também foi uma coisa interessante, viu? Essas coisas vão acontecendo e a gente muitas vezes não tem explicação. Eu fui para Portugal comprar vinhos e azeites e tinha a Maratona de Paris. E eu não tinha me inscrito, nada. Eu estava lá na cidade do Porto e vim embora para São Paulo e o professor me ligou, estou aqui em Paris e tal, você não quer vir aqui correr? Eu falei, como é que eu vou correr, cara? Não treinei, tomei vinho, comi tudo que tem de direito aqui. Não, vem aqui que nós damos um jeito. Aí eu ligo para o Domingos Castro e o Dionísio, eu falei, cara, eu queria correr, você consegue me ajudar? Ele falou, não, eu vou lá com vocês, cara, eu também vou lá. Do Porto ali, são 2 horas de diferença, só que chega lá também tem 1 hora a menos. Fomos para lá, para Paris, me inscreveram também na Elite, para variar. Porque nessas horas você só consegue se você for para Elite mesmo, né? Você entendeu? O amador já... E eles já ele tinha ganhado, né? O Domingos tinha ganhado a Maratona de Paris anos anteriores. E aí eu larguei, mas foi horrível o meu tempo. Quando eu saí, e todo mundo fez um tempo melhor do que eu, falei, professor, agora eu preciso de um grande desafio, porque isso aqui para mim foi um fiasco, 4 horas e pouco para fazer a maratona. E aí chegando aqui no Brasil, ele falou, vou te arrumar uma prova, Comrades. Uma provinha. Cara, vai ver, como é que é isso? Vai aqui do lado, pertinho, curta. Aí ele falou o seguinte, olha, eu vou te dar o treino e o Lancha Júnior, que vocês conhecem, ele vai te dar a suplementação. O Lancha Júnior sentou um dia comigo e falou, você tem que comer isso durante a prova. Cara, aí eu fui para lá com a coragem e consegui terminar. E tinha 4 brasileiros na prova. E nenhum dos brasileiros terminaram, porque eles são profissionais. Então, se ele não termina, ele não vai ficar até o fim para estragar. Só para terminar e machucar o corpo. E quando faltava 8 quilômetros, alguém veio para mim e falou assim, eu já estava pensando em parar, né? Já estava começando a querer andar, aquela coisa toda, e me falaram assim, você é o único brasileiro que está na prova. Se você terminar, você vai ser o primeiro. Porra, eu comecei a prova de novo ali. Que bacana, que bacana. Isso na década de 90 ali. 90, né? Foi. Que o esporte engatinhava ainda, né? Sim. Sim. Não só no Brasil, né? Mas no próprio mundo, é o que você falou, você conseguia se inscrever numa prova muito mais próxima, Sim. Menos gente participando e tal. A corrida ela não estava tão difundida e o ciclismo ainda era muito voltado para um olhar do profissional. 95, 96 a gente começou até as equipes brasileiras ali indo para o Race Across America, o João Paulo Diniz ia, né, teve equipe que montou, ele, o Michel, o Seco, né, o Mauro Ribeiro. Enfim, grandes nomes, né, do ciclismo até profissional que foram fazer parte daquilo ali e começou a mostrar para o mundo e eles começaram a trazer isso, acho que para a comunidade, né? Então, o ciclismo lá fora, a corrida lá fora. E acho que foi aí que também te contaminou mais ainda, né, Márcio? Você já estava vivendo aquilo ali, mas você começou a ver que tem coisas legais no mundo aí pra gente fazer, coisas legais, né? Que não era só buscar o patrocínio. Que a minha função era buscar. E olha, durante muitos anos, todas essas corridas que eram feitas pelo Pão de Açúcar e pelo João, né?
A minha função era buscar o patrocínio para que isso acontecesse. Então, e aí eu acabei, eu não sabia, olha, aí que acho que era importante a gente colocar aqui para todos assim, eu não sabia nadar. E também você conta isso no livro, no teu livro. E pedalava muito mal. E aí, cara, quando o João me convidou para fazer o Ironman, ele falou, vamos fazer o Ironman, vem, eu comecei a correr. E aí ele falou, começou a pedalar? Não. Nadar? Não sei. Cara, deu desespero. Porque... Só falta 2 meses. Não, e aí quem entrou na jogada, o Dadinho, né? Vocês conhecem o Eduardo Autílio, que foi indicado pelo Marcos Paulo Reis para poder me ensinar a natação. E tem um caso muito interessante, cara, que foi o seguinte. O Dadinho ele foi fazer o primeiro teste comigo da natação. Pô, nós fomos lá pro ginásio do Ibirapuera, que tem aquela piscina grande, né? Tem a de 50, tem a de 100, só que ele não foi na de 50 e a de 100. Ele foi numa outra, que talvez vocês não conheçam, que fica lá dentro no lugar, uma piscina pequenininha. E falou, nada. E eu, ele falou, cara, que gozado, você nada pra trás. Ele falou, cara, eu não sei o que vai ser. Pior pra mim ou pra você, porque, cara, pô, você pra nadar vai ser difícil, cara, e aí ele me judiou. Tudo que você podia imaginar, vamos marcar um treino chovendo 5 horas da manhã lá no Ibirapuera. E foi assim que eu entrei na... Aquela metodologia russa ótima, né? Você tava lá. E ele pegava e ficava, cobria a cabeça e ficava... fez o Ironman. E fiz o Ironman. E o Ironman foi gozado... Que ano que foi que você fez o Ironman? Não 96. 96. E o Ironman foi gozado, sabe por quê? Porque, assim, corrida ninguém precisava me dar o treino. E o Fabinho, que trabalha com o Marcos Paulo Reis, me dava o treino de bike. E o Marcos Paulo ficou de me dar o treino de natação. Ele começou, quer dizer, depois que eu comecei a treinar lá com o Dadinho, ele falou, olha, você precisa vir aqui para fazer a natação, e ficou meio dividido o negócio. E aí aquela responsabilidade, por quê? Que começou a rolar uma aposta dentro do Pão de Açúcar e dos amigos. Que você não ia terminar. Que não ia terminar. Só bonzinho. E aí a coisa começou a subir, aquela coisa toda, aí falaram o seguinte, ó, nós vamos ter que colocar 2 caras para fazer a prova com você. O Dadinho, que vai nadar, e o Fabinho, que vai pedalar com você. Só que vocês têm que sair os 3 juntos para nadar. E a preocupação era do seguinte, era o primeiro Ironman, como é que fica depois se o Dadinho não continua? Então a gente arrumou uma bike de última hora para o Dadinho, só dar a largada. Então nós nadamos nós 3 juntos, ajudando ali. Navegação, porque é 1 por 1, eu dou uma abraçada e uma respirada, até hoje. E aí... consegui sair 1h45, que foi um recorde, vamos dizer assim, né? Porque tinha 2 horas e pouquinho para sair. O Dadinho pedalou um pouquinho e o Fábio fizemos o pedal. Quando terminou, o Fábio falou o seguinte, cara, eu não vou. Falei, não, vamos fazer 21. O João tá chegando aqui, corremos nós 3. Você, o João e eu. Aí fizemos o 21 com o João. O João terminou 21, terminou o Ironman e faltava 21. Eu falei, agora você vai comigo até o final. E aí o Fábio conseguiu terminar o Ironman. Foi engraçado que foi numa época onde o Fábio, ele começou foi a época que ele parou de se dedicar muito até como atleta e ele começou a virar, né, o Fábio Rosa, a carreira mais pro lado do trabalho, né? Que ele fazia ali, né, gostava de fazer muito meio, enfim, já praticava e fazia bem, relativamente bem. Mas foi a hora que ele começou, foi o turning point ali, dele falar, agora eu vou me dedicar mais ao trabalho, e começou a cair um pouquinho, e ele daí foi fazer com você, enfim, depois começou E aí depois nós fizemos 3. Mais 3, em Porto Seguro. Tá, vamos voltar o ano que vem. E você sabe que esse primeiro ano foi, não é bobeado, mas não era para ser, né? Eu, na categoria, eu fiquei em 3º, né? Porque quem classificava para o Havaí, se eu não me engano, era 1º e 2º. Eu sei que eu fiquei a diferença de uma classificação ainda pro Havaí. Na trave. Na trave. Ainda dá tempo. Ainda tá em tempo, hein? Você continua nadando, Márcio, ou não? Muito pouco, né? Hoje, basicamente, eu só pedalo.
porque as minhas articulações aqui do joelho também já foi. Né, e pedala bastante, né? Pedala Bastante. Como é que tá a tua rotina hoje de treinos? Não, Assim? eu trabalho ali na sede da Abras, que fica na Lapa, ali perto da USP, ali da Sim. ciclovia. Então eu chego lá às 6 horas, fico até às 8. Da ciclovia no meu trabalho tem 5 minutos. Lá eu tenho chuveiro. Então eu vou 3, Excelente. 4 vezes por semana lá, e no sábado e domingo aí eu vou um pouco mais para a estrada. Que legal. Que E estrada quando que você começou tem? a saga do... Não A saga entendi. do a Race saga Across do America. Race Across America. É. A saga começou, que é cada história. Vocês também fazem a gente lembrar de tudo aqui, né? Pô, mas temos que lembrar aqui, ó. Pra quem não tá vendo aqui, esse livro foi aqui, o primeiro livro do João Paulo Diniz, Exato. 1995. Eu tenho um desse daqui, cara. Acho que fizeram 100 unidades, né? Foi. Eu tenho um desse daqui, logo que ele voltou. Cara, uma equipe incrível. Foi um projeto na época que todo mundo Foi. falava, esses caras são loucos. Hoje a gente acha louco, mas na época era muito mais loucura. Sim. Era uma insanidade. Me repete o que você tinha falado que escapou aqui. Quando é que virou a chave de você falar, agora eu vou fazer o Race Across America? Quando é que foi que... Então, no fundo, o João Paulo, ele tinha... Inclusive chegou a trazer aqui, no momento, ele queria trazer o Race Across America para o Brasil. Aí ele convidou os diretores do Race Across America para vir fazer uma palestra aqui no Brasil, para um grupo de pessoas, amigos deles, enfim, para explicar como é que era o Race Across America. E aí o João inventou de fazer uma corrida teste de Fortaleza a São Paulo. Uhum. Que foi o teste até pro Extra Distance, né? Exatamente. E aí ali eu falei, olha, João, então vamos fazer o seguinte, deixa eu também entrar num pedal aí, né? E aí foi com o Índio. Ele Que esteve aqui com a gente. Então, foi o Índio, era o Índio, a Patrícia Bertolucci, eu e a Vera Arones. A Vera Arones. Que eram os 4 que eram em 4 em 4, eram É. 16, né? E aí, quando terminamos essa prova, foram 6 dias de Fortaleza, São Paulo, enfim, e aí veio a ideia do Race Across America. E aí eu caí na ideia de falar, João, pra gente trazer o Race Across America pra cá, eu preciso ir lá ver como é que é. Então eu quero ir lá fazer a prova. Você patrocina? Ele falou, patrocina, é você mesmo que vai buscar, então... Lógico, patrocínio, Então, é só você ir atrás. O famoso eutrocínio, né? É você mesmo que vai buscar. E aí falou, ó, tudo bem, eu vou indicar duas pessoas para fazer com você. Michel Bogli e Zé Filho. E aí um colega... Que eles tinham feito em 99, Tinha. eles fizeram em 2001 E eu fiz... venceram a prova, né? Venceram. E eu fiz... Nosso primeiro foi em 2004. Isso. E aí eu fui com esse objetivo de... Aí eu peguei um colega lá do Pão de Açúcar, que também me ajudava a buscar os patrocínios. Eu falei, cara, vamos lá, nós vamos ter que arrumar o patrocínio para nós. E depois, já com essa experiência, a gente vai trazer para o Brasil, a gente já entende tudo isso. E aí fui lá, fiz a primeira prova com o Michel. O melhor tempo que a gente tem até hoje. 7 dias e 2 horas. Nós fizemos em quarteto. E aí, como é que nasceu o Extra Distance? Porque para chegar no Race Across America no Brasil, a ideia era começar com o Ultra Distance, que era os 800 quilômetros, que classificava para o solo do Race Across America. Exato. Por isso que começou. Pra quem não sabe, o Race Across America, você sai de um lado dos Estados Unidos e cruza até o outro, tá? O resumo é isso. Você cruza literalmente 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros cruzando em equipe, solo, dupla, quarteto ou octeto, né? octeto. Então você podia escolher. Então, pra quem não sabe o que é o Extra Distance, desculpa aí, a gente demorou pra explicar, né? Mas, Chegamos lá primeiro. a gente cruzou os Estados Unidos pra depois Pra saber depois o que era. explicar o que era. E aí as coisas estavam caminhando bem, né? Até que houve um acidente aqui de uma colega do João, na Castelo Branco, talvez vocês se lembrem. E aí o João abortou A todo. Fernanda, né? O João abortou todo, não só o Extra Distance, mas também trazer o Race Across America para cá. E eu falei, bom, eu vou continuar. Já que eu peguei só Então, o de vício. 2004, que foi o primeiro, até 2023, eu não fiz em 2005, porque a gente estava naquela decisão de trazer ou não, e não fiz 2020 e 2021, Por conta do por causa da Covid. E todos os outros anos Todos você os fez. outros foram Márcio, 17 anos. Eu fiz essa pergunta para o Índio. Quanto que a tecnologia de 2004 para 2023 mudou o Extra Distance? Em termos de
GPS, em termos de tecnologia na bike, tudo isso? Cara, bom, a primeira bike, ainda eu tenho ela, que nós ganhamos da Fuji. Eu tenho ela até hoje guardada lá, tá na minha sala, do lado da sala onde eu trabalho. Tem 100 mil quilômetros essa bike. Aliás, 99.900 e alguma coisa, tá lá guardadinha. Mas você sabe que toda essa evolução, se falar hoje, as pessoas não acreditam. O notebook sempre existiu. Só que a marcação era no chão. Tinha um R e aí tinha uma seta para frente, para esquerda ou para direita. Então, se chegava em algumas localizações, que o notebook não era também tão completo, você tinha que olhar no chão, a seta. Pedalando. Você imagina isso de noite, chovendo, e marcação de anos anteriores, como é que era, enfim. E essa evolução, ela foi... Você vê outra coisa também, que são os time station, onde você precisa se passar e dizer onde você está. Você tinha aquele lugar e aquele telefone. Então, normalmente era num posto de combustível que você parava, tinha que parar alguém, ir lá e ligar naquele telefone, não podia ser outro. Era quase aquele agente 89 lá, que você parava e ligava. Confirma. Mais ou menos isso. Enfim, e essas coisas foram evoluindo. E aí depois entrou o GPS, que não tinha o GPS. E atualmente você consegue baixar toda a rota da prova no seu celular, ou no tablet, ou no computador. E aí você, além disso, você tem um track que você coloca, que a prova vai te monitorando, ela sabe exatamente onde você vai estar, o ritmo que você está. Até para não ter, assim, os trapaceiros, né? Já teve, viu? A gente já viu muito trapaceiro. Sempre tem, o Dick Vigarista sempre existe. E sabe como é que os fiscais ficavam antes? Eles ficavam escondidos. Você, de repente, você aparecia que nós chamamos de official, e eles ficam ali escondidos exatamente, porque cada estado, os voluntários que a prova ela recruta para fazer a fiscalização. Então tem muitos durante a prova, você não sabe quem é. De repente tem um carro do lado, você não sabe quem é, o cara está te fiscalizando ali para saber se está tudo em ordem. De fato, só o bom e velho faz o certo, que você não vai ter problema, né? Não tem problema. É simples assim, né? Porque é você contra você mesmo. Né? Agora, uma coisa que eu acho que mudou bastante, né? Eu e o Fabinho hoje trabalhando com isso, eu acho que essa coisa das bicicletas e você olhar, porque o quarteto, o octeto é uma prova extremamente cansativa, pela dinâmica e até pela intensidade que você pode colocar, porque você está dividindo com mais pessoas. Mas eu acho que para a dupla e para o solo, era uma loucura, né? Você pensar a posição. Muitas vezes, muitas pessoas desistiam até pelo desconforto, não era na perna, não era cansaço de perna. Era de cervical, de posição que a bicicleta não te oferecia, porque elas eram muito mais restritas, o conhecimento era praticamente zero perto de hoje e o equipamento não era bom, né? Então, acho que se a gente pegar esse livro aqui, né, do Michel, e a gente abrir em alguma foto aqui que tenha, a gente vai ver a posição da bicicleta de cada um, é assustador, né? Olha isso daqui, né? Assim, depois a gente vai ver se a gente consegue colocar ali imagens, né? As imagens aqui pro pessoal ver, mas você imagina que o solo também muitas vezes ia com bicicletas muito semelhantes a essa. O que tinha na época de melhor. Era o que tinha, daí às vezes só dava uma empinadinha no clipe, né? Pra tentar ficar um pouquinho mais alto, mas era uma coisa absurda de diferente, né, Márcio? E hoje a tecnologia ajuda muito não só a posição, mas também o conforto, né? Elas são mais confortáveis, já tem um pequeno amortecedor na frente e atrás também que te dá um conforto. O selim que muda. O pneu, né? Que você pode usar um pneu um pouco mais grosso, mais largo, vamos dizer assim. Calibragem menor. Com a calibragem menor, então você vai adequando ali a sua... E outra coisa, as mudanças de bike, né? Então... Tem hora que você pode trocar, né? Antes você ia com uma e olhe lá, e hoje tem gente que vai com 3. Principalmente o solo. Normalmente o solo vão com 4 bikes, né? Quatro bikes. Porque aí ele usa para cada... Por causa da variação do percurso, Marcelo? Por causa da variação do percurso, ele usa uma bike porque tem trechos diferente. mais íngremes, então de repente ele pega uma bicicleta que seja melhor para subir, que seja mais confortável, enfim. E também, você falou da cervical, né? Do meio da prova
para frente, a gente começa a cruzar então com o pessoal que está fazendo solo. E você vê muito deles com talas para segurar o pescoço. Porque um dos grandes problemas é o pescoço, que chega uma hora que não aguenta mais. Não aguenta mais. Porque você aqui, normalmente, você não faz fortalecimento para o pescoço. Assim, só quem faz fortalecimento para o pescoço são os de Fórmula 1, né? Sim. Que estão habituados aqui ali, né? Mas nós ciclistas... É porque a posição mesmo na road, é que a gente não percebe Fica ficando muito 2, lançado. 3 horas, mas você fica, né? Fica muito tenso, tenso. Tanto que Isso, quando a gente faz treino longo de bike, muitas vezes a gente termina o dia que a gente percebe, você fala, nossa, tá dolorido aqui o pescoço. Por quê? Porque é uma posição que você não tá no conforto, né? E ali você, dias e dias. Não, e hoje também você consegue dimensionar a sua altura do clipe ali, né? Sim. Você vai colocando os ajustes, espaçadores ali para te dar um conforto melhor durante a prova também, né? Exato. Márcio, como é que era assim, ali vai, meados de 2000 para hoje, a gente vê que o Race Across America é uma prova cara para se fazer. Quanto se custa hoje em média? Assim, falar assim, vamos levar uma equipe, um quarteto. Não precisa ser a melhor estrutura possível, mas também não aquela que você vai com uma Kombi sem banco, né? Um médio ali. Quanto é que custa para fazer um Race Across America? Normalmente, assim, quem paga as despesas são os 4 ciclistas quando você vai fazer o quarteto. Sim. Então, em média, $10.000 para cada um. Em média, 2.000. Isso envolvendo tudo. Tanto a parte da prova, toda a parte da prova, staff, aluguel de carro, comida, tudo. É inscrição, né? O que é caro nessa prova é a inscrição. São $2.500 para cada ciclista. Aí o outro item caro depende de quando você vai fazer o aluguel do carro e também das passagens. Então você, dependendo, existe uma variação de $500 entre o momento de você fazer as suas reservas. Então, se você consegue, com planejamento, você consegue ficar desses $10.000. Por exemplo, esse ano, posso dizer que nós orçamos 10 e gastamos 13.500. Por quê? Porque algumas coisas ficou muito em cima da hora, o aluguel das vans. E também porque esse ano, eu acho que é interessante o seguinte, eu sempre digo também que o Race Across America, ela não é só uma prova. Porque todas as pessoas que acabam indo, o João foi 2 vezes, mas tentou ir outras vezes, enfim. Tem todos os perrengues, porque você fica 7 dias dentro de um carro, sem tomar banho, ali, né? Sem um determinado conforto. Mas eu digo que para mim é um estilo de vida. Porque tudo aquilo que eu aprendi profissional, eu trouxe para dentro da prova. E tudo que você aprende na prova, você também leva para o profissional, né? Que é a questão da disciplina, que é a questão de você ter os métodos direitinho. A gente hoje tem uma cartilha que nós fazemos um treinamento com os staffs. Porque o problema não são os 4 ciclistas. Sim. O problema são os 12 staffs. É o Big Brother que vira ali, né? De todo mundo, Por quê? Porque a gente diz o seguinte, o ciclista é 10% de cada um, então dá 40%. O restante 60% são os staffs. Então existe todo um trabalho que, assim, eu estava até vindo para cá, estava pensando. Nesses 17 anos, rodaram comigo de pessoas diferentes, porque você nunca consegue montar a mesma equipe para o próximo ano. Difícil, né? Difícil. Passaram, assim, já comigo mais de 250 pessoas. Nossa. De que outros ficaram, outros voltaram, outros foram, depois voltou, enfim, teve um que nunca voltou, nunca mais. Mas porque isso mexe um pouco com o seu eu, né? Ou seja, aquilo entra dentro de você. É que na realidade, né, é o que você falou, você está vivendo ali pelo menos 6 dias, né? Uma equipe muito boa vai fazer ali 5, 6 dias. 6 dias. 6 dias. Então, pelo menos 6 dias, de 6 a 8, 9 dias, um quarteto vai fazer, dependendo do nível. Mas que você vai estar com fome, com sono, cansado, sujo. No extremo de tudo, é como uma prova de aventura. Sim. E não só o atleta, o staff também. Sim. Então, porque o atleta muitas vezes ele nem se vê, né? Assim, porque ele se vê na troca de um atleta, de um ciclista para o outro.
Só que você vai conviver muito com os staffs. E eles também estão cansados. Muitas vezes até mais cansados. Muito mais. É. Porque ele não vai poder dormir mesmo, né? Vai ter que dirigir na madrugada, ele não tá se movimentando, ele tá ali também, Ele não só tá comendo bem. Não, ele só tá comendo, né? Porque para você ficar acordado, você precisa comer muito. É, tem uma coisa ali que é uma dinâmica difícil, né? Que, difícil. assim, E a maioria das vezes besteira que tem na Não, estrada. mas né? normalmente é isso, porque as pessoas vão comer o que é diferente. Então entra no Walmart, o que que vem? Chocolate, biscoito, tudo aquilo que é de diferente, tranqueira. É salgadinho, chocolate, biscoito, é o que vem. olha, eu vou bem nessa, hein? Essa eu ganho fácil. Essa Márcio, parte eu vou e ver. durante todos esses anos, o percentual de desistência no geral na prova é grande, não é? Não é pequeno, o pessoal do solo você tem uma desistência maior, em torno de 50% dos que largam não chegam. Porque é uma prova assim, nós que fazemos em quarteto já é difícil. As pessoas que fazem em solo, então, a coisa é insana. A gente encontra com algumas pessoas durante o percurso que a gente acaba nem acreditando como é que eles estão naqueles estágios. E alguns, o ano passado, por exemplo, eu vi um dos que estavam fazendo lá o solo, a gente cruzou com ele e falou, esse cara não chega. Já estava assim. E quando nós chegamos, e depois ficamos lá e tal, de repente o cara chega. E assim, ele chega de um jeito que eu falo, não, esse cara não correu. Porque eu acho que a adrenalina é tão grande que entra no final, que para nós já é uma adrenalina. Uma satisfação. Agora imagine para ele. O cara chegou e falou, cara, não, isso não é o mesmo. Sim, é outra. Não é outra pessoa. fisionomia, outra pessoa, a disposição. Parece que o cara estava começando aquela hora. Acho que é um momento onde você também trabalha muito altos e baixos, né, Márcio? Muito A alto e gente baixo. falou aqui da ultramaratona, a gente falou do Ironman, que já é uma preparação para isso. O Fabinho, mesmo no âmbito profissional, ele vivia isso na pele, né? Que você vai fazer um Ironman, pô, tem um momento que você fala, eu não vou conseguir pedalar mais 10 km, ou eu não vou chegar no 10º quilômetro da corrida. E de repente, Vai pum, embora. você entra de novo ali, e no final, de fato, óbvio, não tem dia que não, mas você é tomado muitas vezes ali pela adrenalina, pela vontade de se superar, de vencer, que você fala, pô, não é aquele cara que estava quase desistindo há 2 horas atrás, ou um dia, né, nesse caso do Race Across America, né? E você vê que toda essa ligação que você tem com os outros atletas também, o que levou, né? Levou que eu conheci uma colombiana numa largada na prova. E passou um tempo, eu estava correndo aqui no Ibirapuera, quem que eu cruzo? Com ela correndo aqui. Falei, o que está fazendo aqui? Olha que Sim, tal. um olha para o outro, mas será que é, não é? Um passou, voltou, é você mesmo, enfim. Ela tinha mudado para cá, aqui para o Brasil, e aí conversamos, ela falou, quero fazer a prova com você. Falei, então vamos fazer a prova, vamos fazer um time. E foi aí onde o Arapi foi, esse ano. E nós fizemos um time misto, e ela trouxe uma nova dinâmica, porque ela já tinha feito, ela morava em Washington, né? Ela já tinha feito, eles tinham nos melhores tempos também, misto, e 6 dias e 2 horas eles tinham no tempo da prova. Fizemos, ela trouxe uma dinâmica nova e a gente ganhou. Aí esse amigo meu que eu comprava azeite dele em Portugal também falou, pô, eu quero fazer com você. Aí então, no ano seguinte, veio 2 portugueses e 2 brasileiros. Então, foi Brasil, Portugal. Terceiro ano, falou, vamos fazer diferente. Brasil, Portugal, Colômbia. Caramba, que legal. Fizemos de novo. E agora, em 2019, esse americano que está na minha frente, ele tem 22 provas. Nossa. Ele tem 66 anos, eu tenho 74. Só que a grande parte das provas dele faz em 8. Eu falo que não adianta, cara. Você tem 32 pernas para brigar com 16, não dá. Então, nós estamos fazendo juntos agora. 2 americanos em 2019, 2 brasileiros. E esse ano, a gente deu mais uma mudada, que fez com ele em 2019, ele fez 2021, eu não fiz, porque a gente não podia, e fizemos esse ano. Então foi uma americana, que ela é do Arizona, ele é de Los Angeles,
e 2 brasileiros, quer dizer, eu e um outro colega. E fizemos uma mexida ali, ou seja, acho que a grande experiência, cara, que é o seguinte, a troca de culturas. Sim, conhece muita Se gente, já né, entre nós, brasileiros, a coisa enrosca. Imagina mudando a cultura, né? Aí Uma língua que você não domina você sabe 100%. que foi a surpresa que não deu encrenca, porque não se Não, conversa. não conseguia começar. E os staffs, como é que vocês dividiram essas daí que era Não, aí, multicultural? aí? no ano, em 2019, nós dividimos o staff. Vem americanos da equipe dos brasileiros e vai os brasileiros na equipe dos americanos. Só que todo mundo ali falava inglês. Foi legal. Pode xingar em português também, dar uma liberada, Sim, no estresse e tal. Só que esse ano foi o seguinte, falou, não. Esse ano vão ser, cada um vai ficar com a sua equipe. Mas chegou uma altura da prova que não teve jeito. Porque um cansa, outro cansa. É difícil, a dinâmica você E tem que aí ter uma foi o seguinte, flexibilidade. foi americano para a van dos brasileiros, que não falava nada, e os brasileiros... O Palito! Sim. Palito, você imagina o Palito falando, tentando Ele só falar... dava risada. tá tudo Só certo. risada. Cara, então foi uma coisa assim, mas o que nos surpreendeu foi a forma que eles nos receberam. Tanto lá nos Estados Unidos, lá na largada como na chegada. Na chegada, eles alugaram uma mansão no meio de uma selva, de uma floresta. Cara, foi um negócio assim, como é que faz assim, família. Ele trouxe ele veio com a esposa, né, que foi staff dele, e pediu para o filho dele e a mulher do filho, os 2 netos, virem antes para Washington para montar essa casa, assim, organizar essa casa para poder nos receber. E na segunda-feira ele fez um passeio de barco com a gente ali em Anápolis. Cara, um negócio legal. maravilhoso, cara. E Márcio, Maravilhoso. você tem 17, você comentou que 17 provas completadas, tem esse americano que tem 20, 22. 22. E tem uma outra pessoa que já é falecida, né? Tem Não, essa pessoa que é falecida tem 20. 20. 20. Quer Então, dizer, você é o hoje... terceiro. sou o vivo, vivo segundo. no ranking. Entendeu? E quando você entrou pro Hall da Fama? Mostra pro pessoal 2013. Foi em 2013 que eu entrei no Hall da Fama. Aqui, ó. Pra quem não tá vendo, aqui, ó. Ah. Levanta um pouquinho o braço aí, isso aí, ó. Em 2013, deixa eu ver se aqui fica melhor. Agora. Aí, legal. 2013, aí eu falei, não, tem que colocar isso daqui, porque isso aqui Depois a vai... gente mostra, depois a gente faz uma Não, tô imagem dizendo assim, aqui. que isso aqui vai comigo onde eu for, né? Depois, isso aí, depois o quê? Da 10ª participação? Foi depois da 10ª. Legal, que demais. E nós ganhamos 2 anos seguidos. E ganhamos da mesma equipe, dos americanos. Eles... Que ano que foi? Foi 2013 e 2014. Que legal. Nós ganhamos 2 vezes da mesma equipe. Quantas vezes vocês ganharam? 3 vezes. 3 vezes. Nós E a ganhamos outra o foi ano essa daqui, passado. 22, é isso, né? Foi. Aqui, ó, pra quem... O troféuzinho, né? Mostra exatamente aqui que você sai da Califórnia, Oceanside. Deixa eu ver que lado que tá. Tá Aqui, aqui, né? E daí você vem aqui pra Anápolis, do outro lado dos Estados Unidos. Então você faz... Óbvio que não é linha reta, né? Você faz um... E Mas- chega aqui, né? Então, caminhozinho... Você chegou a ganhar algum martelo? Porque eles davam martelo, né? Como Não um troféu dão mais. antes, né? Não dão mais, né? Não. Mas você chegou a ganhar algum ou não? Não. Eu até estava atrás do martelo, mas não Porque consegui. eu lembro que o Michel, em 2001, ele ganhou, ele e o Zé Filho, né? Então, porque eles... em 2001, a organização da prova era uma, e depois hoje os organizadores são diferentes. E para se ter uma ideia, quando terminava, tinha um jantar, né, que eles chamam de banquete, onde fazia todas as premiações, muito legal. Depois da Covid, isso não estão fazendo mais. Não tem mais. Uma pena, né? Pena. E esse martelo é legal porque é a expressão, né? De hammer down, né? O De cara dá você... uma martelada na É cabeça. quase isso, né? Eu sou tão louco que eu vou dar uma marretada na cabeça. Não, e um fato importante, são 6, 7 dias pedalando e de premiação $0, né? Não tem dinheiro envolvido. Não, né? é pra ninguém, pra ninguém. Nem pro solo, pro dupla, quarteto, ninguém. Pra ninguém. E qual o próximo plano? O ano que vem tem? Tem. Race Across America? Tem. Já tá com a fechada equipe? Não, ainda não. Equipe primeiro assim, quando termina... Ó, eu cada tenho um vai ciclista pro- bom aqui pra você, ó. Olha aí, ó. Não, eu já Olha falei aí. pra ele. Essa aí não dá, não. Não, o Fabinho ele falou que com privação de sono ele não consegue, Não ele tem não, jeito. ele não Mas curte. mesmo assim,
uma cama te esperando quando eu terminar de pedalar. Você tem 5 horinhas para dormir. Eu lembro que a gente falou uma vez, né, sobre o Race Across America, até quando a gente gravou com o Índio, e eu falei para ele, falei assim, é uma prova que eu gostaria de fazer. Já teve a oportunidade de, com uma equipe que eu não achei que ia ser legal, eu não fui, porque de fato eu já fiz provas de aventura e eu sei o que é você não tá com... E não é pessoa boa ou ruim, não é. É como cada um, né, Márcio, você pode falar com muito mais propriedade, mas é como cada um se comporta em cima daquela situação. Então, você tá privado de sono, você tem que ter poder de decisão, ter um desgaste físico, mental. Não é para qualquer um, de fato. Eu acho que o Fabinho vai até falar que ele não... é muito digno, porque, né, e honesto, porque você vai chegar lá, você vai azedar. E não tem quem não azeda, né? Tem, porque as situações assim, é o tempo todo imprevisto, né? Esse ano, por exemplo, o americano caiu, descendo... Da equipe de vocês. Ele caiu descendo o Colorado, a gente estava na frente. E vocês podem, vamos supor, um caiu, se machucou, vocês podem terminar com 3 atletas? Com 3, com 1. Uma pessoa precisa terminar. Alguém da equipe tem que terminar. Você sabe E aí demorou um pouco para se ajustar novamente. Aí você vê no livro No Limite do Corpo, da Alma, da Razão, nós tivemos um acidente no final da prova. Por quê? Porque quando você está programado, você não pode mexer. E nós mexemos na organização, na estrutura da prova, na sexta-feira à noite. Foi um pedido que o Arap fez, dizendo que o Arap desistiu. Aí ele voltou pro hotel e falou, cara, eu tô com o meu motorhome aqui. Você não leva para mim? Eu falei, cara, como é que eu vou levar um motor? Não, eu te dou tudo que está dentro do motorhome. Eu falei, mas não, o problema não é esse. Não, mas o pessoal vai dirigindo, só me leva e entrega em Nova York. Aí eu falei, cara, como é que nós vamos fazer? Sexta-feira à noite, aí eu falei, Guto, como é que nós fazemos? Vamos dar uma ajuda para ele, a gente se vira. Cara, aí veio um carro que não estava na prova, assim, não estava dentro do esquema. A pessoa nós estávamos para ganhar a prova também, faltava um dia e meio para terminar, nós estávamos na frente. E aí esse motorhome que veio atrás, a pessoa dormiu, a sorte que entrou numa árvore, porque depois da árvore tinha uma casa. Então, assim, os imprevistos são muito grandes. Sim. De todos os tipos, né? De todos os tipos. Quebrar a bicicleta, faltar uma peça, tem de tudo. Faltar uma peça. Brigas. Não, o ano de 2019, nós estávamos saindo de Utah, coisa interessante, saindo de Utah, era o que nós terminamos de pedalar às 11 da manhã. Então lá os turnos eram das 6 às 11, das 11 às 4, das 4 às 8, porque são 4 horas, das 8 à 1 e da 1 às 6, e assim vai revezando. A gente terminou de pedalar às 11, estamos lá no carro para pegar às 4 da tarde, de repente o Palito, do nada, ele estava como staff nessa prova, na mesma van, ele cisma de olhar para trás da van que nós estávamos, porque o cara estava chutando, né? E uma estradinha pequena e tal, uma vicinal. Aí o Palito falou, Márcio, sua bike não está aqui. Como não está aqui? Você está brincando? Eu nem dei pelota. Aí ele falou, cara, eu tô falando sério. Para essa carro aqui que essa coisa não tá. Parou, onde tá minha bike? Tinha esquecido a bike? Não, caiu. Nossa. Perdemos a bike. E aí, e agora? Como faz? Eu tinha uma bike reserva e aí aquele sufoco. Pô, a puta da bike. Uma bike que eu tinha comprado do Arap aqui. Eu no Extra Distance perderam minha sapatilha. Porque eu fiz aquele que saía de Campinas, ia até Angra e voltava para Santos. E numa das trocas, a gente parou, daí o staff, não, põe bicicleta, não sei o que lá, pegaram a minha sapatilha, tá bom, coloca ali em cima do carro. E quando eu fui pedalar de novo, cadê? Só que eu calço 39, o menor era 42. Não era menor, ainda bem que você não calçava 42. Aí eu comecei a pedalar com uma bike reserva depois, né? Dali a pouco passa um caminhonete com a minha bike em cima do teto. Assim, falei, Carol, minha bike, não sei o quê. Aí desce um índio lá, pé da vida, dizendo o seguinte, vocês precisam ter mais responsabilidade com as coisas de vocês. Olha o que vocês deixaram cair aqui. Jura, ele devolveu a bike, caramba. Márcio, teve um ano que as condições climáticas foram mais difíceis. Sim.
pegaram muita Não, chuva? você pega, vento? você vê, esse ano de 2019, por exemplo, nós pegamos 56 graus no Arizona. Caraca. 56 graus no Arizona e no Colorado nós chegamos a pegar 6 graus negativo. Então você tem muito essa variação, Oscilação principalmente no começo, que você já larga ali no deserto da Califórnia, entra no Arizona, aí depois os altos e baixos ali do Colorado, e depois você entra no Kansas, né, que o próprio nome diz, né, cansado, muito vento de tudo quanto é lado. Lá eu digo que o vento vem até de cima para baixo. E aí depois você pega os Apalaches, que aí são 800 quilômetros de... Rolling 800 Hills. milhas de subida e descida. Que legal. Mas é um desafio que depois entra aqui no seu sangue e não sai mais, viu? Que legal, cara. Parabéns, viu, Márcio? Sucesso Parabéns pra você aí, cara, nos muito próximos bom. anos estamos na torcida para que venha muitas mais Eu espero que conquistas você aí. se interesse um dia de ir pra lá. Putz, ó, vontade não falta, viu? A gente conversa. Deixa eu acabar o episódio aqui. O espaço está aberto sempre para vocês aqui, Márcio. Exato, é isso mesmo, cara. Muito legal. Parabéns aí por toda a história. Obrigado por tudo que você fez e continua fazendo, né? Pelo esporte. Por mais que fosse um movimento muito amplo de Abílio, João, Pão de Açúcar, mas a gente sabe que depende de muitas pessoas, né? Todas as etapas da Maratona Revezamento Pão de Açúcar aconteceram, porque tinha alguém como você e sua equipe para correr atrás de patrocínio, né? E todo o patrocínio que era despendido para os atletas e para o esporte brasileiro que o Pão de Açúcar trazia também vinha de patrocínios. Sim. Então, obrigado por tudo que você fez pelo esporte. Continue fazendo, continue lutando aí pelos seus, buscando os seus limites. Cada prova a gente sabe, cada ano é um ano, que continua nos inspirando muito. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui essa oportunidade da gente falar de algo que assim, que não tem idade, né? Eu acho que para as pessoas é importante dizer que não tem idade. Eu acho que o esporte, ele traz uma disciplina, ele traz uma nova forma de você ver a vida, de você ver as coisas, principalmente cuidar de você e principalmente da alimentação, né? Para a gente poder aguentar tudo aquilo que vem pela frente. É isso aí. Bem-estar, né? Obrigadão. Valeu, Rô. Obrigado, Valeu. Márcio, mais uma vez. Valeu, Fabinho. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Histórias não tem fim aqui com o Márcio. Daria pra gente fazer uma série do Netflix aqui, assim, umas 8 temporadas. Enfim, mas muita história legal também nos livros dele. Vale a pena vocês lerem. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí é só mandar pra gente que a gente traz essas respostas ou a gente passa o contato do Márcio pra vocês falarem sobre tudo. Principalmente se alguém tiver dúvida aí do Race Across America, que ele agora já é o ninja de lá. Valeu, um abraço. Valeu.